Quem vai aprender qualquer habilidade, né? A gente vai aprender aí a dirigir, por exemplo. A gente tem uma parte que é teórica, depois tem a parte prática, daí a gente apaga o carro, a gente tem gente que bate o carro, descontrola o carro. Veja, é todo um processo de aprendizado. Quanto mais eu vou aprendendo e praticando, eu vou tendo mais habilidade. Pois bem, o que que o Espiritismo vai mostrar, e Kardec vai tratar disso justamente nessa última parte do Livro dos Espíritos? Que, da mesma maneira, para eu desenvolver as virtudes, desenvolver a caridade, e cada vez mais ampliar minha capacidade de praticar a caridade, eu também preciso do mesmo processo. Eu tenho que, além de praticar, que aí depende da minha vontade, do meu esforço, mas eu também preciso alimentar a razão com conhecimentos. Porque só com os conhecimentos que eu tenho, as minhas ações são limitadas, porque elas são guiadas pela minha razão. Por isso que a gente tem que estudar sobre as virtudes, sobre a caridade. Aí cada vez mais a gente vai tendo noção se está ou não praticando. Percebe que no processo de prática das virtudes, eu também tenho que estudar. Não é que baste estudar, cuidado com o que eu estou dizendo. Mas eu também preciso da parte teórica para ajudar com a razão a iluminar as minhas escolhas, as minhas atitudes. Então percebam como a gente como a gente foi viciado no movimento espírita, de que para fazer a caridade é uma coisa, estudar é outra. O movimento espírita ele cresceu com essa ideia aqui no Brasil de que conhecimento pelo contrário, o movimento espírita despreza o estudo e o conhecimento e diz não, a pessoa que estuda muito ela é arrogante, a gente tem que praticar a caridade, mas como que eu pratico sem estudar? É muito mais demorado eu aprender a praticar as virtudes só na tentativa e erro. Por isso que olha só como é interessante e rico o que o Espiritismo oferece. Veja, eu preciso aprender a desenvolver as virtudes, que se resume na prática da caridade. Eu preciso aprender isso. Aí, o Espiritismo é uma teoria feita por espíritos superiores. O que são os espíritos superiores? Justamente os espíritos que já aprenderam como é que se pratica as virtudes. Então, olha que genial a teoria espírita. Quem é que vai nos ensinar a teoria espírita, a parte moral? Os espíritos superiores. Por que eles? Porque eles são os que sabem. Por isso que eu vou aprender com eles. Que eles aprenderam a praticar as virtudes, então eu vou ter que ouvir eles. Porque ouvindo eles, eu aprendo mais rápido. Então, por isso que o movimento espírita ele perde muito e perdeu muito no século XX, porque como a gente abandonou o estudo, porque nos disseram que a caridade nada tinha a ver com o estudo, pelo contrário, era até bom deixar de estudar, a gente fica praticando ações limitadas, achando que está fazendo a caridade, e não sai daquele círculo vicioso. Porque tudo que a gente escolhe fazer, as nossas ações, elas são fruto daquilo que eu sou. Olha que coisa curiosa. Eu ajo baseado naquilo que eu sou. Então, aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho dentro de mim, de conhecimento, de emoções, de paixões, elas que estimulam as ações que eu vou ter. Então, a tendência é eu ficar sempre num círculo vicioso, eu fico sempre repetindo. Por quê? Se eu não aprender novos conhecimentos, eu não consigo desenvolver novas atitudes e novas habilidades. Então, por isso a teoria espírita. Eu vou estudar a teoria espírita e os bons estudiosos da moral, os grandes filósofos, eles vão alargar o meu entendimento e a minha capacidade de praticar as virtudes. Claro que a pessoa pode estudar todos os livros e mesmo assim não praticar.
Porque aí ela tem o entendimento, mas ela não tem a vontade. Mas só a vontade também, sem o conhecimento, eu não consigo fazer muita coisa. Então, esse é o primeiro ponto. A gente vai precisar estudar, a gente vai precisar estudar as virtudes, o que é a caridade, o que é o perdão, o que é a indulgência, o que é a benevolência, beneficência, o que é a paciência, o que é ou a humildade, o que é a doçura. Nossa, eu vou entender o que são essas ações para aprender a praticar elas. Da mesma forma que na nossa vida profissional, quando eu vou fazer alguma coisa, também eu estudo, eu faço um cursinho, eu curso a universidade, ou se eu vou aprender a mexer em algum programa no computador, eu faço um cursinho. Claro que se eu mexer sozinho ali no programa, eu posso, autodidata, aprender um pouco. Agora, quando eu tenho alguém que me ensina uma teoria, eu aprendo mais, melhor e mais rápido. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que a prática das virtudes, ela envolve o desinteresse. Então, eu tenho que analisar, eu estou fazendo isso por algum interesse ou porque eu quero realmente fazer o bem para a pessoa? Veja, eu estou usando a razão, a análise para praticar. Aí eu descubro o seguinte, que se a pessoa... Nota como o processo, foi a Darlene que perguntou, olha, Darlene, como o processo é sempre de autorreflexão e uso da razão, é sempre assim. Aí eu penso o seguinte, bom, eu estou agindo dessa maneira com essa pessoa, mas se dependendo de como ela me retribui, eu mudo. Olha, isso já é um sinal, tem algum interesse aí pessoal, porque se a pessoa, de repente, ela não me retribui. Então eu tenho que fazer essa análise. Os espíritos vão dizer, analise, por exemplo, as consequências da ação. Eu faço uma ação, essa ação, ela está gerando progresso, ela está fazendo as pessoas envolvidas realmente melhorar. Nota, esse é um processo racional e prático ao mesmo tempo. Por isso que é diário. É muito parecido com a relação pais e filhos, né? Falando aqui dos bons pais, né? A gente sabe que há pais que não são bons, mas a maioria são bons pais. Como é que os pais fazem? Eles vão analisando conforme eles vão tratando o filho, como é que o filho vai se comportando. Aí daqui a pouco o filho não se comporta bem, eles já dizem, olha, então agora aqui meu comportamento muda. Ele vai negociando com o filho, né? Quanto mais liberdade o filho quer, mais ele tem que fazer o quê? Tem que fazer as tarefas, tem que se comportar, sabe? Nota como é um processo racional, mas que não é só racional no sentido de ficar lendo livros. É por isso que reconhece o verdadeiro espírita, né, pelo esforço que emprega para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Olha como os espíritos são sábios, né? Kardec é sábio, porque é assim o processo. Você vai sempre agindo com honestidade, sinceridade da alma, verdadeiro, não pode ser nada só da boca para fora, mas também usando a razão, analisando os efeitos. Aí você vai vendo se as coisas melhoraram, não melhoraram, mas é que por que no caso da caridade não está em jogo simplesmente o meu bem-estar. É isso que diferencia a caridade. A caridade, ela faz aquilo que deve ser feito, independente das consequências. Então, de repente, eu me deparo com uma situação em que eu vou me prejudicar, mas é o correto a fazer naquele momento. Aí, como a razão me diz que é o correto, eu digo, bom, aqui eu vou sair perdendo, mas pelo menos eu fiz o correto, a minha consciência fica tranquila. Então, por isso que eu preciso do Evangelho segundo o Espiritismo, para me orientar. É por isso que eu preciso das evocações do anjo guardião e da minha autoanálise diariamente. Por isso que é uma coisa que